Hoje eu separei para os irmãos aqui na nossa igreja uma passagem da Bíblia que fala sobre o mundo antes do dilúvio. Portanto, já tem algum tempo, né? Que isso aconteceu. Se você prestar atenção, estes fatos ocorreram no tempo de um indivíduo chamado Noé. Noé foi protagonista nessa história e surpreendeu. E eu acho que tem algumas lições aqui que são perfeitamente aplicáveis aos dias atuais. Vamos comparar esse tempo de Noé, né? Lá, com o tempo que nós vivemos hoje. E vamos verificar como que podemos tirar lições daí para a nossa vida diária. Então eu penso que a vida de Noé, ela foi tão especial que ela moveu o coração de Deus no meio de uma pandemia complicada. Mas a vida de Noé moveu o coração de Deus. O propósito dessa pregação é inspirar que a nossa vida também, no meio de uma grande pandemia, possa mover o coração de Deus. Possa alterar até o que Deus pensava fazer, por causa da vida dele, por causa do testemunho dele, ele moveu o coração de Deus. Capítulo 6, verso 5. Olha só o que diz lá no capítulo 6, verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Permaneça aí um pouquinho. Viu o Senhor. Então, aqui está dizendo que o Senhor viu alguma coisa naquele cenário. Então, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado. Então, a percepção de Deus é que alguma coisa estava acontecendo e num grau superlativo. E havia enchido a terra. E tudo porque era continuamente mal o desígnio do coração humano. Aí veja agora o verso seguinte. Então, o que aconteceu? Arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Então imagine Deus olhando para aquela situação toda, e ele se arrepende, né, no seu coração. A palavra é importante, né? E Deus pensou assim, como que eu fui fazer um homem, um projeto tão espetacular, um propósito tão extraordinário, e como é que o homem desorganiza isso? Como é que ele desestabiliza tudo isso? Aí diz a Bíblia que Deus arrependeu-se de ter feito o homem. E isso lhe pesou no coração. Então o coração de Deus se transtornou pelo que ele estava vendo, que ele viu. O que ele via trouxe ao seu coração tristeza. O que ele via trouxe ao seu coração um pesar. O que ele viu impulsionou dentro dele um senso de frustração, vamos chamar assim, de ter criado o homem com um propósito tão extraordinário e tão bom. Então, estes dois versículos aí vão nos ajudar a pensar um pouco sobre aquilo que aconteceu lá no passado. E vamos verificar se isso tem alguma coisa a ver com o que está acontecendo conosco hoje. Pronto. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal o desígnio de todo o coração humano. Para um pouco agora aí, faça uma oração. E faça uma pergunta para você mesmo. Os desígnios do seu coração. Quando a gente celebra a ceia, a gente faz uma pergunta, não é? Examine-se o homem a si mesmo e então coma deste pão e beba deste cálice. A celebração da ceia chama a gente a fazer um exame
da própria realidade da gente. Então, se Deus olhasse para o nosso coração hoje, como Ele olhou para o coração daquele momento histórico, o que é que Ele enxergaria no coração da sociedade como um todo? E o que é que Ele enxergaria no nosso coração em particular? É muito importante que a gente responda a essa questão, porque isso vai nos aproximar do texto bíblico, ou vai nos distanciar dele. Não, isso que aconteceu lá no passado foi um problema. E porque Deus ficou tão tocado com aquilo, Ele realizou um dilúvio, porque Ele disse assim: eu vou concluir esse projeto. Eu vou chegar ao fim desse projeto. Eu não vou levar isso para frente. Eu vou parar com isso aqui. E foi assim mesmo que Ele fez. Mas isso aconteceu milhares de anos antes de Jesus nascer, e portanto tempo muito distante da nossa realidade aqui. Mas ele, quando olhou para aquilo tudo, ele viu que tinha uma coisa errada, tinha uma coisa fora do lugar, tinha uma coisa que de modo nenhum passou pelo pensamento dele quando ele fez o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Ah, mas Deus não se surpreende com nada. Não, não se surpreende. Nem com a potencialidade do homem para desvirtuar os propósitos dele. Não se surpreende com isso, não. Porque a grandeza de Deus ao criar o homem foi dar ao homem a liberdade de fazer as escolhas, as sensatas e as insensatas que ele desejasse fazer. Porque só tem amor verdadeiro quando há liberdade de expressá-lo. Só tem lealdade verdadeira quando há liberdade de expressá-la. Só há comunhão verdadeira quando há uma escolha livre. Então não tinha sentido Deus fazer um homem que não pudesse expressar essa liberdade. E com essa liberdade desejar amá-lo, ou com essa liberdade meter os pés pelas mãos. Era uma questão pura e simples de Deus ter confiança no fato que o homem só poderia fazer as coisas excelentes da vida se ele tivesse igual possibilidade de fazer as coisas ruins da vida. Porque seria o âmago da sua essência fazer a sua escolha, tomar a sua decisão, arbitrar os caminhos da sua vida. Por isso que se chama livre-arbítrio. É a capacidade de você, com toda a sua liberdade, fazer as suas escolhas. Essa é a razão porque nós prezamos tanto a liberdade de expressão, não é? O que é a liberdade de expressão? É o direito de você poder expressar-se. É o direito de você poder posicionar-se. É o direito de você poder fazer escolhas. E também é o direito da comunidade, acompanhando as suas escolhas, aprovar ou não aprovar, de acordo com o senso comum, que é a constituição das nossas leis e das nossas ordens. Não é isso? Por isso que todo país tem uma Constituição, para que ela seja o conjunto das leis que é o consenso daquela comunidade. E as pessoas são chamadas a exercer sua liberdade até onde vai a liberdade do outro. E assim, na administração das liberdades, nós vamos construindo uma sociedade harmônica, né? De bom senso. Mas quando as pessoas extrapolam os seus limites e exercem sua liberdade de maneira arbitrária e contrária à lei, então elas cometem o crime, elas cometem a violência, elas cometem os desmandos. Não é assim? Não é assim que acontece? Quando é que acontece um crime? Quando alguém quebra uma lei, quando alguém quebra um limite, quando alguém quebra uma fronteira, quando alguém quebra um compromisso social assumido. Aí quebrou-se uma lei. E quando é que surge uma lei? Quando nossos comportamentos estão em conflito, às vezes em dificuldade, então o que acontece? Os legisladores, eles se reúnem e organizam o comportamento humano e dão a essa organização o nome de uma lei. Com que propósito? Organizar as relações interpessoais, para que o direito de um não prejudique o direito do outro. É nessa
multiplicidade de responsabilidades do exercício do direito que nós vamos tendo a nossa liberdade de expressão. Então somos livres, porém profundamente responsáveis. Ninguém é livre para pegar uma pedra e jogar na vidraça do outro e ficar rindo. Por quê? Porque jogar uma pedra na vidraça do outro é um limite que você está quebrando, porque a vidraça é do outro. E você não tem a liberdade de jogar essa pedra na vidraça do outro. Porque se você tiver essa liberdade, ele também vai poder pegar uma pedra e vai jogar na sua janela. Aí nós vamos ter um estado de beligerância, de guerra, de conflito. As guerras surgem quando os direitos são extrapolados ou são impossibilitados de chegar a um acordo diplomático. Por isso que existe o elemento da violência e da força. A diplomacia falhou, então vale a lei do mais forte. Não é assim? Então isso está completamente fora do propósito de Deus, do coração de Deus. Quando Deus viu o mundo pré-diluviano, mundo de Noé, ele viu aquilo e falou assim, não é possível esse negócio. Não foi isso que eu planejei. E ele tinha dado as suas leis. Até aquele momento eram conselhos, conceitos, instruções que se passavam de pai para filho, de família para família. Até que um dia ele decidiu que aquilo precisava ser escrito, precisava ser objetivado. E foi assim que surgiu a lei de Deus escrita e objetivada, para que o seu povo pudesse se organizar em função das suas leis, dos seus valores, dos seus princípios explícitos. Não apenas como conselhos, mas agora como algo escrito que deveria ser observado e deveria ser respeitado. Então ele nos deu a sua palavra. A palavra do Senhor é um conjunto das suas leis, dos seus princípios, dos seus valores objetivados, para que a gente, estudando esses valores e princípios, organize a vida da gente dentro dos propósitos e dos princípios que o Senhor estabeleceu para o homem criado à sua imagem, conforme a sua semelhança. Já havia no homem bem um instinto de fazer as coisas certas ou erradas. Por exemplo, se o indivíduo tem uma sensação de ameaça por um elemento que vai destruí-lo, por exemplo, né? Ele tem duas reações. Uma, ele avalia, se eu enfrentar e vencer, eu me livro desse problema. Se eu enfrentar e não vencer, eu tenho que fugir. Então, diante de uma ameaça, ou eu enfrento ou eu fujo. Eu enfrento se achar que tenho condições de ganhar. Eu fujo se eu achar que não tenho condições de ganhar. Não é assim na vida? Você enfrenta ou foge. Isso já está dentro, né? Então, para que a gente não tenha que fazer essas escolhas aleatoriamente, então a palavra vai nos ensinar até onde nós podemos ir, que tipo de ameaça, como é que nós lidamos com as ameaças. Então eu anotei aqui alguma coisa. Primeiro, Deus viu o problema, que era o quê? Qual era o problema lá na sociedade antediluviana? Qual que era o problema? Como é que Deus encontrou lá e ele falou assim, esse é o problema, essa é a dificuldade. O que foi? Deus viu a maldade do homem. Então significa que o homem que foi criado como um projeto segundo o coração de Deus, o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas por ele ter a prerrogativa de poder se autoconduzir, por causa da sua liberdade de arbítrio, ele fez a escolha insensata. E o que ele evidenciou? Ele evidenciou a maldade humana. E o que é a maldade humana? O que é o mal? Como é que o mal aparece? O mal aparece quando há a desvirtuação do bem. Quando o bem é desvirtuado, aparece o mal. Quando o bem vamos chamar, mutilado, aparece o mal. Então o mal, na verdade, é a ausência do bem. Por isso que a Bíblia fala de justiça e injustiça. Porque a justiça é o legal de Deus, é o certo de Deus. E a injustiça é o contrário da justiça de Deus. Esse contrário da justiça é o mal, por isso que se chama injustiça. Toda vez que você vê a palavra injustiça, está falando de alguma coisa errada. E toda vez que você vê Deus falando de justiça, está falando de uma coisa certa.
que promove o equilíbrio, a estabilidade, enquanto que a injustiça desestabiliza a justiça, tira fora a justiça. Esse antes da justiça é um elemento negativo e contraditório. Por isso que quando Deus olha para o mundo lá, ele vê, a primeira coisa que ele vê foi a maldade humana. A maldade é a ausência da bondade. A maldade é a adversidade da bondade. Enquanto nós estamos olhando a justiça, a gente está olhando para o bem. Enquanto a gente está olhando para o bem, a gente está vendo o resultado do bem, que é o bom. Então, justiça, bem e bom. Agora, injustiça, mal. Mal com L e depois o mal com U, que é o resultado daquele mal, malignidade. Então, quando Deus olha para o movimento pré-diluviano, ele não vê a bondade com a qual ele criou o homem e a produção do bem decorrente dessa bondade. Ele vê a maldade, que foi exatamente o homem abandonar a justiça e viver a injustiça, abandonar a bondade e viver a maldade. A construção da sociedade se deu então em cima da malignidade. E ele disse assim: isso não procede de mim, então só pode proceder de algum outro lugar. De onde é que procede essa maldade? Então ele diz assim: de onde que procede essa maldade? Se ela não procede de Deus. Ele diz: procede dos maus desígnios do nosso. É o coração que tem a liberdade de escolher, a liberdade de arbitrar, e escolhe o contrário da bondade de Deus, da benignidade de Deus, da justiça de Deus. Escolhe a injustiça, a violência e a maldade. E essa malignidade é uma potencialidade humana. Tanto que foi essa malignidade, essa potencialidade, que o diabo usou no Éden. Porque quando o diabo usa no Éden, ele não está dizendo que o homem era obrigado a fazer aquilo. Ele só está seduzindo o homem para que o homem avalie a sua possibilidade de fazer escolhas e faça uma escolha. Só que ele não propõe a escolha de Deus. Ele propõe uma escolha antagônica ao propósito de Deus. Ele diz: não é assim que Deus diz? Porque Deus sabe que no dia que você fizer diferente disso, seus olhos vão abrir e você vai ser como Deus. Então você vai ocupar o lugar de Deus e você vai poder exercer plenamente a sua capacidade de arbitrar. Só que quando o homem se desconectou da justiça de Deus, da benignidade de Deus, e fez a escolha insensata do seu coração, ele começou a arbitrar divorciado do propósito de Deus. Por isso que quando Deus olha para o movimento social pré-diluviano, ele olha e viu a maldade do homem. Ele viu a potencialidade daquilo que ele havia feito, de dar ao homem a liberdade de escolher. Agora ele viu na prática aquilo exercido. O homem escolheu fazer a maldade. E essa maldade escolhida veio do mau desígnio do seu coração. Porque poderia também vir do bom desígnio do seu coração. Porque o homem bom tira boa coisa do seu tesouro, enquanto o homem mau tira más coisas do seu tesouro, daquilo que está entesourado no seu coração. E aqueles homens lá fizeram essa escolha e provocaram na percepção de Deus um sentimento de pesar. Pesou o coração dele. Um sentimento de tristeza pela ação que o homem desenvolveu, utilizando o potencial que Deus lhe deu, fazendo a escolha errada. Aí assim, mas isso foi lá naquele dilúvio. Hoje ninguém tem problema com isso. Hoje ninguém estupra ninguém. Hoje ninguém droga ninguém. Hoje ninguém violenta ninguém. Hoje ninguém bate ninguém. Hoje ninguém mente para ninguém. Hoje ninguém faz corrupção com ninguém. É assim? A mesma situação que você viu no mundo pré-diluviano, você vê no mundo atual. A mesma coisa que aconteceu lá. Nós estamos vivendo a mesma situação. O homem se distanciou dos valores de Deus, se distanciou dos princípios de Deus e está vivendo a malignidade do seu próprio coração. A obra da carne prevalece, é mentira, engano, porfia, contenda, violência, não é isso? Adultério, e vai por aí afora. Então, quando Deus olha para essa realidade, ele pensa assim: o que aconteceu com o homem
que eu criei a minha imagem conforme a semelhança, e que eu queria produzir dentro dele o fruto do Espírito, a benignidade, a bondade, a temperança, a mansidão, né? A fé, o domínio próprio. O que aconteceu com isso? Quando isso cedeu lugar à obra da carne, que você pode ver lá em Gálatas, capítulo 5, depois, que tem uma descrição grande, ampla, do que seja a obra da carne, que é um retrato da sociedade em grande parte. Quando você vê a sociedade pré-diluviana e compara com a sociedade atual, você vê que o homem não mudou. O seu coração, com desígnio mau, continua o mesmo. Significa que ele está reeditando as escolhas da geração passada. E vai reeditando essas escolhas, vai reeditando. E vai produzindo no mundo em que ele vive as características de algo que pesa no coração de Deus. Que faz Deus ter aquela sensação de que não era isso que eu esperava ao criar o homem à minha imagem, conforme a minha semelhança. O mundo foi ficando tão cheio dessa carnalidade humana que ele pretendeu excluir Deus. Era a mesma coisa que o diabo disse no Éden: você não vai mais precisar de Deus, você vai produzir um mundo à sua imagem conforme a sua semelhança, e não produzir uma pessoa à imagem e semelhança de Deus. Você vai desvirtuar o propósito de Deus, você vai desqualificar o propósito de Deus, você vai desqualificar a justiça divina, e você vai construir um mundo segundo a sua carnalidade, segundo a malignidade do seu coração. E é assim que você vai vendo os valores sendo cada vez mais alternativamente sendo alterados, e quando você olha para a palavra e olha para o mundo, você vê que há uma diferença entre o propósito de Deus e a realidade do mundo. E nós estamos dentro dessa realidade. Não só foi assim nos dias de Noé, mas também foi assim e é assim nos dias da nossa história. Então, a segunda coisa, viu Deus a extensão do problema. Não era um problema localizado numa pessoa, não era o problema daquela pessoa que cometeu um pecado, mas era o problema da sociedade, era o problema social. O mundo estava corrompido aos olhos de Deus, o mundo se corrompeu, o projeto de Deus como um todo se corrompeu. Então o que havia aí? Uma amplitude, havia se multiplicado sobre a terra. Então o mal, ele não se contenta em restringir-se às suas fronteiras. Ele acaba extrapolando. E assim ele vai contaminando, vai contaminando. E é por isso que o mal às vezes contamina. Por isso que a maldade humana vai contaminando. E onde ela vai sendo exercida, ela vai contaminando. E ela vai gerando o que é próprio da carne. E se você lê Gálatas capítulo 5, onde faz a relação da obra da carne, você vai verificar que o que reflete na sociedade, em grande parte, é isso. E ao refletir isso, a gente vai vendo que a palavra de Deus está certa. E que o coração de Deus está certo em ficar pesaroso com o que se está vendo no dia a dia, no contexto sócio, geopolítico, econômico que a gente vive. Então, tem uma terceira característica, ele viu a intensidade do problema. Era continuamente mal o desígnio do coração. Então não era só amplo, era contínuo. O desígnio do coração se multiplicava continuamente. Então a contaminação daquela pandemia moral era constante, ela ia crescendo, ela ia se desenvolvendo. E ao se desenvolver, ela tomava os espaços, ela cooptava as pessoas. De modo que já não havia mais um espaço para onde Deus olhasse, que ele encontrasse algo diferente da contaminação do coração. Aí veja outra coisa que aconteceu. Viu a frequência do problema. Era continuamente mal. Frequentemente acontecia. Não era um caso pontual. Isso é importante a gente entender. Não era um caso pontual. Não era uma situação acidental na vida de uma pessoa. Houve um pecado
na vida daquela pessoa e que transtornou a vida da pessoa. A pessoa se arrependeu, a pessoa confessou, a pessoa sentiu que estava profundamente errada aos olhos de Deus. Não. A situação se tornou tão natural que Deus foi excluído e a palavra dele, ou a lei dele, ou o reino dele, ou os princípios dele, já não eram nem mais levados em consideração. Por quê? Porque o que predominava era o desígnio do coração do homem, que naquela circunstância era um desígnio mau. É assim que o mundo estava vivendo, e é assim que o mundo vai se construindo. A revelia do propósito de Deus vai levando uma vida cada vez mais encaminhada para os maus desígnios do coração. Olha outra coisa interessante. Viu Deus a origem do problema. Quando ele olhou, ele viu a origem do problema. A origem era o coração do homem. Por isso que Deus diz: filho meu, dá-me o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Se ele está contaminado com um mau desígnio, o que vai sair dele, é a saída da vida, o que vai proceder dele, é aquilo que está com um coração com maus desígnios e maus intentos. E isso é que vai ser a frutificação. E isso é que vai estar presente na nossa experiência particular e na nossa experiência pessoal. Então, olha só, para resumir aqui. Deus viu o problema, que era a maldade do homem. Deus viu a extensão do problema, havia o pecado se multiplicado na terra. Deus viu a intensidade do problema, era continuamente mau o coração do homem. Deus viu a frequência do problema, era continuamente, não era acidental, era algo sistêmico. O mundo estava sistemicamente contaminado. Se você olhar para o mundo hoje, sistemicamente, você vê predominando a lei de Deus, os princípios de Deus, os valores de Deus, ou você vê predominando outra coisa completamente diversa dos propósitos de Deus e do pensamento de Deus. Assim, mas não é assim também, pastor Paulo, o senhor está exagerando. Então vamos ver lá. O que essa visão produziu no coração de Deus? Olha, produziu 3 coisas. Primeiro, Deus se arrependeu de ter feito o homem. Parece que era um arrependimento. Por que eu dei essa liberdade para essa turma toda, se eles não sabiam o que fazer com a liberdade? Deus teve esse arrependimento. A Bíblia diz que pesou o seu coração. E ele falou assim: não tem como eu resolver o problema da justiça em face dessa injustiça sem que haja uma repreensão. Então Deus assume o compromisso de repreender aquilo que tinha sido divorciado do seu propósito e da sua lei. Não é assim? Quando você desobedece à lei, você não é réu da condenação daquela lei? Você não tem que se submeter a isso? Não é assim? A desobediência de uma lei produz o quê? Uma punição idêntica. Não é assim? É ou não é? É. Se você faz algo contrário a uma lei, você está submisso ao julgamento daquela lei. Pois Deus tinha dado uma lei ao criar o homem conforme a sua imagem e semelhança. Então, ao quebrar essa lei, o homem está submisso ao julgamento dessa lei. E Deus falou assim: pois eu vou exercer esse julgamento. Eu vou encerrar essa história. Aí aparece um terceiro momento importante nesse texto. Aparece, aí agora, você vai ver aí, no verso 8 e 9. Veja aí o verso 8 e 9. Vai aparecer um fato novo, que isso tem a ver conosco aqui agora. Da mesma maneira que a sociedade corrompida tem a ver conosco, isso também tem a ver conosco. É 8 e 9. 6, 8 e 9. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Olha, o que nós estamos falando? Naquele mundo, naquele cenário, teve um indivíduo ali, uma família, que tinha um diferencial, que tinha algo diferente, que tinha algo que não se havia contaminado com aquele conjunto de coisas. É isso que representa a igreja. É isso que representa o povo de Deus.
É alguém que, como Noé, tem que ter uma consciência do mundo que jaz no maligno e tem que ter uma consciência de não se contaminar com a malignidade desse mundo, fazendo do seu coração, não um coração de desígnios maldosos, mas um coração nas mãos de Deus que se transforma para ter os desígnios segundo o coração de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser homens e mulheres segundo o coração de Deus, e não segundo os desígnios malignos do nosso coração divorciado de Deus. Noé aparece no cenário, né? Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Então, no meio desse cenário, olhe só, você achou graça diante do Senhor, porque o seu coração não se contaminou com a malignidade do mundo. Por isso que o mundo jaz no maligno, mas você conseguiu achar graça no meio dessa malignidade e pela grande salvação você foi resgatado dessa condenação e foi colocado diante da face do Senhor como aquele que alcançou graça, que alcançou virtude do Senhor, cujo coração foi entregue nas mãos do Senhor. Filho meu, dá-me o teu coração. O coração foi entregue nas mãos do Senhor. E o Senhor pegou aquele coração e o transformou e o abençoou e o encheu com a bênção do seu amor, encheu com a bênção do seu espírito e fez do seu coração o templo da sua morada, a morada de Deus em espírito. Então você diverge da sociedade que jaz no maligno, diverge. Não porque você é juiz da sociedade, não. É porque você percebeu que no meio dos desígnios maus do coração, você tem uma alternativa, você pode aproximar-se do Senhor, ordenar os seus caminhos segundo os caminhos do Senhor, e identificar-se com o Senhor e tornar-se cristão, que é parecido com Cristo, identificado com Cristo. No meio de uma sociedade complicada, problemática, e que se distancia de Deus, e que transforma a palavra de Deus, ou inverte a palavra de Deus, e a palavra de Deus se perde. Porque deixa de ser objeto do interesse, e vai sendo posta de lado. E se não tomarmos cuidado, nós mesmos vamos começando a nos adaptar à mundanidade do mundo. E daí a pouco somos, de fato, identificados com o mundo ao nosso redor. E o nosso coração se tranquiliza na identificação com os demais e são todos iguais. Nós somos todos iguais. Porque o nosso coração se amoldou à comunidade, à sociedade de modo geral, e já não há mais no coração uma percepção de que há algo errado. Tudo é normal, tudo é possível, tudo pode ser, não tem mais diferença nenhuma. Então isso era uma coisa que chamava a atenção de Deus na vida do Noé. Então Deus fez um juízo, mas o que ele fez com Noé? Ele diz assim: Noé, eu vou tirar você desse cenário, porque esse cenário está tão contaminado que eu não vou levá-lo para frente. Mas você, Noé, vai ser tirado desse cenário aí. Eu vou te tirar desse cenário. O que estava dizendo para ele? O que acontece na cabeça da gente? A percepção de que Deus tem um propósito para a nossa vida. Não é o mundo que define esse propósito, é Deus. E nós temos que ter a habilidade de andar neste mundo com a piedade de Deus, com a inteligência de Deus, com a sabedoria de Deus, e termos a alimentação do nosso coração com a graça de Deus, com o poder de Deus. Não somos juízes de ninguém, mas somos comprometidos com o Senhor. Vamos ver um pouco mais para frente aí. Vê se botou o verso 8 e o 9, né? 9 aí, coloquei? Bota o 9, por favor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Meus irmãos, se está na Bíblia isso é porque tem uma razão de ser. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Então Noé tinha um diferencial. Havia um diferencial na vida de Noé. E Deus não ficou indiferente a esse diferencial, não. Deus não ficou indiferente. Ele percebeu que Noé tinha algo de diferente.
E é por isso que Noé teve um tratamento diferenciado no meio daquele aglomerado todo, no meio daquela pandemia toda. Deus olhou Noé e falou assim: Noé, eu vou te resgatar disso. Isso é que se chama salvação. É ser salvo, é ser resgatado de uma situação dentro da qual você não deveria estar, não era para você estar, e você está. Mas Deus te resgata dessa situação, porque Ele vê o seu coração que busca o amparo dEle, o cuidado dEle, a proteção dEle. Então era homem íntegro, Noé andava com, não era só íntegro, ele andava com Deus. A diferença é muito grande, você pode ser íntegro e ser ateu. Uma pessoa íntegra, correta, e ateu. Ou ateia, né? Pessoa ateia. Mas se você parar e pensar, ele andava com Deus, é um diferencial, é um valor agregado. Aqui não, ele só era íntegro entre os seus contemporâneos, mas ele andava com Deus. E talvez por andar com Deus é que ele conseguia essa integridade. Se não andasse com Deus, talvez não tivesse condições. Se não andasse com Deus, talvez ele cedesse à pressão. Mas ele andando com Deus, manteve-se dentro do propósito de Deus. Agora vamos abrir aí também, abra aí no capítulo 8, versos 20 e 22. Veja o que aconteceu quando Deus resgata Noé, levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar do Senhor. Então o que o Noé fez na sua trajetória? Ele ergueu um altar ao Senhor. O mal já tinha passado, o problema já tinha passado, mas olha que o problema não era a dificuldade lá. O Noé não estava vinculado àquela situação comprometidamente, ele estava vinculado com Deus. A viver no meio daquela situação era um acidente de percurso, porque ele mantinha a sua identidade de crente, ele mantinha a sua identidade de adorador, tanto que lá na frente, a primeira coisa que ele faz quando termina o dilúvio, é erguer um altar a Deus. Por quê? Porque aquilo estava dentro do coração dele, dentro os desígnios do coração dele o inclinavam a adorar a Deus, mesmo que o problema tivesse passado. Para ele não fazia a menor diferença, porque mesmo no problema ele era íntegro, mesmo no problema ele andava com Deus, e fora do problema ele continuou andando com Deus. Ele andava com Deus, ele tinha uma identidade com Deus, ele era um crente, e por isso ele não deixou de levantar o seu altar e fazer a sua oferta de louvação ao Senhor. Então é importante que a gente entenda que no meio de uma dificuldade, o Noé manteve a sua integridade de adorador, de crente, de consagrado, de dedicado ao Senhor. Mesmo que isso lhe custasse algum isolamento, algum distanciamento, mas ele não estava aliançado com aquele mundo de maus desígnios, ele estava aliançado com o Senhor. Vocês vão ver isso aí na frente, né? Bote aí o capítulo de 20 a 22. Você botou 20, bote o 21. 21. E o Senhor aspirou o suave cheiro desse e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Agora não tinha mais homens. Tinha havido o dilúvio. Agora tem um homem. Quem era ele? Noé. Agora Deus falou assim: eu não vou mais fazer o que eu fiz, porque eu estou dando uma chance de ter um recomeço. O juízo de Deus foi um acertar o passo de Deus com a sua criação. Veja o verso seguinte, o 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira, ceifa, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Ou seja, Deus falou assim: eu não vou mexer na criação, eu só vou mexer no homem, no ser humano que desvirtuou a minha criação. Eu não vou mexer no processo de vida que existe na natureza, eu vou mexer no homem, porque o homem desvirtuou a minha criação.
Mas ele está falando isso com um homem que estava lá. Por que estava lá? Porque tinha preservado a sua relação com Deus, porque tinha preservado a sua identidade com Deus. E o que Deus faz com esse homem? Vocês vão ver agora. Veja aí para o capítulo 9, de 13 a 17. Só para vocês verem o avanço dessa história. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quem era o responsável naquele momento pela terra, por representar a terra? Era o Noé. Então Deus falou assim, eu faço uma aliança com você, mas não é com você, é com a terra, é com a humanidade, é com o meu projeto. Então Deus às vezes vai suportando a situação até que chega um momento terrível, mas Deus está no controle. Deus sabe qual é o tempo do dia final de todas as coisas. Deus sabe quanto é a hora de encerrar a conta, passar a régua. Ele sabe. E nós não sabemos. A Bíblia diz que nós não sabemos, mas Ele sabe. Agora, o que nos convém sermos dentro dessa situação adversa? Homens segundo o coração de Deus. Está aí o Noé como exemplo de uma figura que dentro daquela adversidade toda manteve a sua identidade, manteve a sua vida vitoriosa. Então Deus falou, eu vou fazer uma aliança com você. Depois de tudo isso, quem escapou do julgamento? Porque andava com Deus foi Noé. E com quem Deus fez uma aliança? Foi com Noé. Deus faz aliança com aqueles que querem de fato vencer, com aqueles que querem andar nos caminhos dele, com aqueles que querem honrá-lo no seu dia a dia, na sua vida. Então veja lá o próximo verso lá para a gente ver. Então, sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, qual que era a aliança? Você já viu o arco-íris quando tem uma chuva? Já viram? Então, a Bíblia diz que aquele arco é uma aliança de Deus com os homens, para que ele, toda vez que ele vira o arco, ele se lembra que não vai mais destruir o mundo com aquela justiça que ele exerceu no mundo pré-diluviano. O arco-íris é um símbolo da aliança que ele fez com o Noé. Por extensão que ele fez com a terra. Toda vez que você vê um arco-íris no céu, você diz, isso é símbolo de uma aliança de Deus com os homens. Isso é símbolo de uma aliança de Deus com os que são fiéis a Ele. Este é símbolo de uma aliança do amor e do cuidado de Deus em preservar uma terra que Ele construiu para que nós pudéssemos ser abençoados nela. Veja lá o verso 15. Então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Ou seja, não haverá mais uma destruição por esta forma, porque eu me lembrarei disso pela aliança que eu fiz com você. Sabe qual é a coisa mais importante que nós podemos fazer com Deus? É uma aliança. Fazer uma aliança com o Senhor. Aliança implica compromisso de parte a parte. Aliança implica fidelidade de parte a parte. Aliança significa comunhão de parte a parte. Deus fez uma aliança com Noé representando ali a humanidade. Deus quer fazer uma aliança com aqueles que são fiéis ao seu santo nome. Faça uma aliança com Deus. Estabeleça uma aliança com o Senhor. E sinta a aprovação do Senhor para a sua vida. Deus olhou para o Noé e viu que o Noé era íntegro na sua geração. Esse é um desafio para nós. Veja o próximo verso lá para a gente encerrar. Vai até o 19, né? Vai até o 17. 16. O arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Ora, Deus nos dá uma segunda chance. Deus nos dá uma oportunidade. Deus revê muita coisa a nosso respeito, no momento que Ele sente da nossa parte uma disposição de arrependimento, uma disposição de recomeço, uma disposição de revisar os nossos caminhos sobre a terra. Ele quer isso de nós e Ele quer fazer conosco uma aliança. Verso seguinte, qual é? Está lá o 17 último.
Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Então Deus nos deu um sinal. E toda vez que você vir um arco-íris, não pensa que é uma situação acidental. Pense, está aí um sinal de Deus sobre a fidelidade dele com a aliança que ele faz conosco. Está aí um sinal da aliança que eu faço com ele. E eu vou seguir isto. E eu vou honrar o Senhor. E ele vai honrar esta aliança. E nós seremos um com ele. E um com ele é a maioria, né? Um com ele é a maioria. O resto do dilúvio aconteceu para todo mundo e o Noé escapou do negócio. Porque um com Deus acaba sendo maioria. Acaba sendo a vitória. Não é a força do nosso braço. É a graça do nosso Deus. Então lá, a vida de Noé floresceu onde tinha tudo para dar errado. A vida de Noé floresceu onde tinha tudo para dar errado. Pense, num mundo onde tem tudo para a sua vida espiritual dar errado. Num mundo onde tem tudo para a sua vida espiritual naufragar. Num mundo onde tem todo tipo de tentação para te desviar. Pois veja, no tempo de Noé tinha tudo para dar errado. Mas ele foi mais do que vencedor. Em Cristo podemos ser vencedores. Faz sentido? Ele andava com Deus. No mundo corrompido, ele andava com Deus. Deus estava triste com a situação, mas ele andava com Deus. Noé foi resgatado daquela situação porque ele andava com Deus. Deus fez uma aliança com Noé, porque desde sempre ele andava com Deus. Se você anda com o Senhor, se tem uma identidade com o Senhor, faça hoje com ele uma aliança particular, só sua com ele. Mas encaixe-se nas alianças que ele fez com toda a humanidade. Seja um servo de Deus em qualquer lugar, no tempo ou no espaço. Mas faça hoje uma aliança com ele. Senhor, vem cá. Vamos fazer uma aliança nós dois? Vamos. O que o Senhor espera de mim? E o que eu espero do Senhor? Vamos aliançar isso aqui, para que a gente possa ter um coração único. Meu coração e o coração do Senhor se unem. Por isso que eu serei um homem segundo o teu coração. E assim nós vamos caminhando. Aliançados com Deus, a vitória é certa. Porque um com Deus é maioria, pode ter certeza. Um com Deus é maioria. Porque Ele pode todas as coisas. E Ele pode cuidar da nossa vida muito mais do que nós imaginamos ou pensamos, né? Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos porque essas páginas das Escrituras nos mostram que as pessoas se distanciam dos teus propósitos. E às vezes dão mais valor aos maus desígnios do coração. Ó Deus, olha para nós, sonda os nossos corações. Vê se há em nós algum caminho mau, algum caminho ruim. Livra-nos. Abençoa-nos. Fortalece-nos. Faz uma aliança conosco, Senhor, na qual nós estejamos guardados e protegidos pelo Senhor, honrando o nome do Senhor, vivendo segundo a vontade do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos?